Muito bem. A palestra que será apresentada, com a moderação do professor Celso, com o tema Além do Sabor, como a inteligência artificial pode ajudar na indústria alimentícia? Convidamos a senhora Elaine Priscila de Andrade Garcia, pesquisadora e cofundadora da InnoveFlow. Vamos recebê-la aqui no palco. A Elaine é doutoranda e mestra em desenvolvimento econômico, com MBA em gestão ambiental e extensão em finanças. Acumula mais de 2 décadas de experiência na administração corporativa, é apaixonada por buscar resultados. Dedica a sua jornada em implementar ações que abordam as dimensões econômicas, ambientais e sociais, impulsionando o desenvolvimento sustentável com ênfase em ESG, empreendedorismo e inovação. Por gentileza, então, o professor Celso queira fazer o à parte. Eu vou pedir licença, professora, só para fazer passar algumas informações. Esse painel o anterior, que eu organizei com tanto carinho e tivemos alguns probleminhas que eu gostaria de registrar aqui. A doutora Vivian Federn, por problemas que todos vocês já sabem, não pôde viajar para São Paulo por conta do aeroporto, mas fez uma apresentação que eu acho que, pelo menos ao meu ver, ficou muito boa, apesar de estar gravada. Essa gravação vocês vão receber, quando vocês pegam o Media Code, quando eu editar os vídeos, esses vídeos vão aparecer automaticamente no Media Code de vocês. Então, em breve vocês terão a apresentação, acho que da doutora Vivian já vai estar no Media Code. Essa que a nossa colega Karine, aliás, parabéns, Karine, pelo seu trabalho. A Karine foi uma das primeiras a aceitar participar aqui do nosso Metro Alimentos, né, junto com a Vivian. Então, também vocês vão receber o vídeo da doutora Karine, que vai ficar junto com esse mesmo Media Code. Por isso que é importante baixar o aplicativo no celular, porque assim que eu colocar o vídeo na plataforma, automaticamente ele já vai para o Super App Media Codes. Aí tivemos mais um pequeno probleminha, que foi a vinda do Tiago Rosolém, que faria uma apresentação, fantástico o trabalho dele, só que aconteceu um imprevisto. Uma pessoa da família ficou muito doente e ele foi solicitado pela família a não viajar do Rio de Janeiro para cá. Ele já estava com tudo pronto. E ele gravou um vídeo que não foi possível a transmissão por internet. Mas esse vídeo que vocês não assistiram aqui, vocês também vão poder assistir lá na plataforma do Media Code. Então, já está disponível, depois eu passo para vocês o código do Media Code, e aí vocês terão também a apresentação da apresentação do Tiago Rosolém, da Amazônica Mundi, acho que é o nome da empresa. Então, eu vou passar a palavra para a nossa convidada, que também gentilmente aceitou o nosso convite. Esse é um tema que eu tenho insistido muito com o pessoal da área da metrologia, que é inteligência artificial. E quando eu coloquei isso para a nossa comissão organizadora, um dos nossos membros da comissão, que é o João Galdino, que é um grande especialista também em inteligência artificial, falou, não pode faltar aí a doutora Elaine Priscila Garcia, né, da InnoveFlow. E a doutora Elaine gentilmente aceitou o convite e tenho certeza que o que ela vai falar para todos nós aqui vai ser de grande valia e, com certeza, ela vai acrescentar muito sobre esse tema tão importante que é a inteligência artificial voltada para a área de alimentos. E aí o resto ela vai contar para nós agora, doutora. Muito obrigado, viu, pela sua presença. Eu que agradeço o convite.
Eu agradeço o convite e a toda a equipe pela recepção também do evento, que está sendo fantástico. Eu vou assistir lá embaixo. Bom dia, pessoal. Vamos para a última palestra aqui da nossa manhã. Vou falar sobre, conforme o professor Celso anunciou, sobre inteligência artificial na área da indústria alimentícia. Como a gente está num fórum, num simpósio, né, de metrologia, eu não poderia deixar de trazer, né, o perfil do consumidor aqui, que está cada vez mais exigente com a qualidade dos alimentos, com a rastreabilidade, conforme foi falado já toda manhã, e que essa é uma tendência, né, segundo o SEBRAE, que vai persistir aí até, vai a tendência a crescer 14% até 2027. Os cereais em barra, né, e os proteicos, eles estão impulsionando o segmento do saudável, né, dos alimentos saudáveis. Então, nós temos aqui um crescimento acima da média da família de cereal saudável, cereal em barra proteico, cereal em barra saudável, tortilha, massa, castanha, cereal em barra, mix nuts, aveia, farinha de tapioca. Esse conjunto todo aqui está com crescimento acima da média, principalmente após a pandemia. E o que isso tudo tem a ver, né, com a nossa conversa aqui? Eu gostaria de trazer aqui um estudo de caso, tá? Para mostrar, principalmente, que a inteligência artificial ela existe há mais de 50 anos, não é algo novo. Assim como o ecodesenvolvimento, né, o desenvolvimento sustentável existe há mais de 50 anos. Então, o que tem acrescentado, o que tem mudado? No caso da inteligência artificial, foi o ganho da escala por causa da IA generativa. Né? O ChatGPT, né, trouxe aí para a gente a questão dessa interação maior com a máquina, e ela trazendo respostas aqui para a gente com maior velocidade. Porém, nem tudo é flores, né? Ela acaba, às vezes, alucinando, trazendo informações incorretas. Então, essa minha palestra aqui é mais no sentido de trazer um alerta sobre o que vocês devem observar quando vocês estão trabalhando com a inteligência artificial dentro da indústria alimentícia e dentro de outras indústrias. Então, está aqui, né, eu vou trazer esse panorama, a análise de uma base de dados pública que trazia, né, em sua essência, aí, nos seus dados, dados nutricionais de diferentes marcas de cereais. Tá? E nessa situação, principalmente nos Estados Unidos, os cereais matinais eles são a base da alimentação dos americanos, né? Então, essas empresas renomadas, né, a Kellogg's, a General Mills, ela tem reinventado seus produtos aí, ano a ano, para poder manter a sua fidelidade, né? Os consumidores fiéis aos seus produtos. E ela também está preocupado com a questão da saudabilidade, né? O consumidor, então, ele está cada vez mais exigente com valor nutritivo, com menos componentes artificiais. Só que tem pesquisas que revelam que essa quantidade de consumo de cereais matinais ele tem diminuído. Houve uma queda de 13% entre 2005 a 2016, né, desse produto.
Então, assim, né, do ponto de vista do consumidor, qual seria o melhor cereal? Então, conforme eu comentei, essa base de dados ela foi constituída a partir de produtos disponíveis no mercado a partir da década de 90. É uma base pública de uma plataforma, a Kaggle, que é uma plataforma de competição de inteligência artificial, e que traz como pesquisa, né, como uma das suas variáveis dentro da sua base de dados, essa pesquisa, né, esse relatório do consumidor, dizendo qual seria a preferência deles, né, sobre os cereais matinais disponíveis. Aí que vem o meu alerta, né? A gente precisa entender, quando a gente está trabalhando com inteligência artificial, com quais variáveis nós estamos trabalhando. Tá? Então, é essencial que o seu analista de dados, com o seu profissional de dados, com o seu cientista de dados, seu engenheiro de dados, ou seja, quem for que está trabalhando com os dados da sua empresa, tenha ciência com quais variáveis eles estão trabalhando. Então, aqui eu trago, né, que tem a questão dos produtores, dos fabricantes, o tipo do cereal, se ele é quente ou frio, quantidade de caloria, proteína, gordura, sódio, fibras, carboidratos, açúcar, potássio, vitaminas, né, se eles estão na prateleira, e o tipo de medida que eles estão trazendo, aqui no caso tem por peso e por xícaras, e o rating, que é a classificação dos consumidores. Trago aqui também uma amostra das primeiras linhas, né, dessa base de dados, que ela é pequena, mas ajuda a gente a estar refletindo sobre os cuidados que precisam ter com relação às análises de dados. E aqui começa a brincadeira, porque quando você começa a fazer análise de dados, e isso o pré-processamento, ele é fundamental, né? Não se pode ter números negativos. Você precisa tratar esses dados, senão sua base ela vai ter problema, ela vai estar com informações erradas, e aí uma base de dados ruim vai gerar um modelo ruim, que vai gerar uma decisão, uma tomada de decisão ruim. Então, tem que tomar cuidado com isso. Tomar cuidado com os números negativos, tomar cuidado com que tipo de a variável ela tem, se ela é caractere, se ela é numérica. Eu já tinha chamado a atenção, mas aqui, se está por peso ou por xícara, você tem que fazer uma normalização desses dados, você tem que padronizar esses dados. Enfim, são alguns detalhes que precisam estar atentos. E aí, a questão do histograma, você plotar, né, esses gráficos para entender a variação, a inteligência artificial, o aprendizado de máquina em si, ele está muito conectado com a questão estatística para ser robusto. Você não pode simplesmente pegar uma base, conectar a uma plataforma online e pedir para que aquela plataforma faça as análises e você entrega essas informações sem um mínimo de detalhamento, sem um mínimo de cuidado, para que o tomador de decisão tome a decisão a partir daquilo ali. Então, quando você traz a estatística para junto à inteligência artificial, e, no caso, ao aprendizado de máquina, aí você começa a explorar melhor o que está acontecendo. Aqui, no caso, você nota que tem pontos mais afastados, que podem significar possíveis outliers. Outliers são situações, variações que estão acima, estão fora daquele padrão. Um dos motivos do aprendizado de máquina existir é para você fazer reconhecimento de padrões. Então, aqui você já nota que tem alguma coisa fora e que tem uma variação gigante aqui entre todas essas variáveis.
Aqui eu plotei só uma quantidade de produtos por fabricante, só para entender, né, que realmente a Kellogg's e a General Mills, elas são os maiores fabricantes, que eles têm a maior fatia de mercado. Aqui eu trouxe a questão das recomendações feitas pelo FDA, né, com relação ao açúcar, né, porque tem o açúcar total e o açúcar adicionado. Então, você precisa estar avaliando, verificando, e as recomendações dadas por cada país, né, dos seus órgãos de agricultura, enfim, que possam, você não, e como aqui a gente está em metrologia também, está falando sobre a questão dos açúcar adicionados, né, os itens a mais, ali, o que está no todo o rótulo ali, conforme tem sido feito e preconizado. Então, aqui eu trouxe a quantidade de açúcar que tem, depois que eu normalizei essa base, por 100 gramas, em cada um dos produtos que estavam disponíveis. Então, você nota que tem uma grande quantidade de açúcar aqui, né? E tem produtos que tem pouco, que nem aparece o que seria o açúcar recomendado ali, segundo o FDA. Essa aqui é uma outra forma de apresentar, né? É um box plot. Note que aqui nem tem, né? Nem aparece essa variação, mas aqui tudo você nota uma grande quantidade de açúcar por fabricante. E nesse gráfico aqui eu trago a distribuição da variável rating, né? Que é aquela avaliação do consumidor por fabricante. Trago também aqui a correlação das variáveis normalizadas, dizendo qual é a relação entre, né, entre elas, entre as variáveis que estavam disponíveis nessa base. No caso aqui, quanto mais, né, vermelho é uma correlação positiva, então um componente vai estar subindo à medida que o outro sobe, e na correlação negativa é o inverso, um vai subir, o outro vai estar diminuindo. Aí eu fiz análise de cluster, para entender, eu queria entender aqui como eles estavam se agrupando, para justamente tentar identificar aqueles padrões que existiam entre todos os produtos disponíveis nessa base. Aqui é uma forma de você encontrar qual seria o melhor, o modelo, para o modelo, o número de cluster adequado. Tem dessa maneira, que é o elbow, e tem essa outra forma, que é o silhouette, que ele me diz que, no caso, para esse modelo, seriam 2 clusters, então toda aquela base estariam agrupadas em dois grupos, e no anterior ele me disse que seriam em 3 clusters. Quando eu verifico pelo modelo que eu desenvolvi aqui, né, feito análise pelo Cummings, ele acabou dividindo toda aquela base em 3 clusters, né, sendo que um cluster tinha 3 produtos, e outros 2 tinham 33 e 38 produtos. Essa medida aqui, o Tot Wilkins, ele me disse que quanto mais próximo de 0, mais é homogêneo o meu cluster. Tá? Então, ele está um pouco acima, está 345, então ele não está tão homogêneo. E aí tem a plotagem do que seria, né? Se estivesse em dois clusters, então ele pôs um grande grupo aqui e separou 3 daqueles produtos. Com 3 clusters, ele acabou também separando 3 produtos, só que ele já dividiu aquele cluster maior em 2 subgrupos. E aqui ele acabou misturando, sobrepondo
os produtos, né? Então, algumas variáveis aqui devem estar sobrepondo um ao outro. E aqui eu plotei de uma outra forma, só para entender quais seriam aqueles 3 produtos que estão separados naquele gráfico anterior. Então, note que a maior quantidade eles estão separados aqui, ó, esses 3 produtos, pela quantidade de fibras. Então, segundo o consumidor, a escolha final dele está sendo pela quantidade de fibras, não pela quantidade de açúcar. Mas o que tem mais chamado a atenção desse perfil aí é a quantidade de fibras. E aqui, só mais para finalizar esse alerta, né, e trazer como uma curiosidade também. Eu não sei se vocês ouviram falar, mas tinha uma cerveja fabricada pela ChatGPT, totalmente fabricada. Receita, rótulo, título da cerveja, totalmente fabricado pelo ChatGPT. Foi uma empresa de Campinas, que não tem nada a ver com o ramo alimentício, é uma empresa de TI, mas os fundadores, eles são apreciadores dessa bebida, e aí eles decidiram fazer essa brincadeira. Eles solicitaram ao ChatGPT que fizesse uma receita de cerveja, que fizesse o rótulo, que desse o nome, inclusive, da cerveja, e aí, com isso em mãos, eles foram até um mestre cervejeiro e pediram para fabricar essa cerveja, né? E foi fabricada, a cervejaria ela é acho que em Olambra, que está produzindo essa cerveja. E o curioso aqui, como a própria reportagem traz aqui, ó, é que o uso da inteligência artificial reduziu em 50% o tempo que levaria para desenvolver uma cerveja. Então, é assim, fantástico o poder, né, que a inteligência artificial tem para trazer novos produtos. Então, tem a questão aqui da inovação, né? A inteligência artificial está criando novos produtos. A inteligência artificial, ela pode fazer a sugestão de produtos, né, recomendações de produtos mais saudáveis para o seu consumidor, né? Ela pode também, conforme a Karine falou aqui, a questão de identificação de moléculas, né, para uso na indústria alimentícia. Enfim, tem todo um know-how aí, e que precisa de orquestração, porque os dados existem de diferentes locais, né? Então, você precisa estar fazendo a orquestração desses dados. O Fabrício trouxe isso no início também, que é a questão do custo disso tudo, né? O custo de armazenamento. Então, você precisa estar atento a como você vai fazer essa orquestração, aonde você vai manter seus dados, quais plataformas você vai estar distribuindo, né? Dependendo do seu business, de repente ele não precisa, né? O seu gerente, né? O gerente comercial, ele não precisa saber qual é o melhor vendedor do interior do Acre, mas ele precisa saber quanto que o estado do Acre ele está vendendo. Então, tudo isso é feito de forma conjunta com os analistas, com engenheiros de dados, com cientistas de dados, para que eles possam estar trazendo de forma rápida essas informações, porque muitas vezes você precisa em tempo real. Em tempo real você precisa de velocidade você vai precisar de escala, e aí tudo isso compõe o custo. Só para finalizar, né, o Fabrício também trouxe no início da conversa os ODS, e eu gostaria aqui de colocar aqui, uma vez eu ouvi numa palestra que a ONU ela pecou quando ela fez os ODS, que faltou o ODS 0. O 0 é a consciência, né? Então, a gente precisaria ter esse ODS 0 de consciência, né? E consciência
para poder a gente estar tomando assim as melhores decisões, as melhores, né, fazendo a coisa do jeito certo. Porque assim como no ESG tem o greenwashing, não sei se vocês já ouviram falar de greenwashing, né, que são aquelas empresas que, infelizmente, falam que estão fazendo tudo certinho dentro dos padrões ESG, só que é só da boca para fora, não estão com as boas práticas realmente. Existem o IA washing, né, que são aqueles que simplesmente conectam as bases em alguma plataforma, pede para que faça as análises e aí te entrega algo que não está correto, né, que, conforme eu comentei, vai estar uma base ruim, com um modelo ruim, e aí você vai acabar tomando uma decisão ruim em cima disso. E é isso, gente. Obrigada pela atenção. Pronto, já tem o QR Code aqui da apresentação, a senhora Elaine, na tela. Vocês podem Vamos já mirar capturar a apresentação. Aqui acho que é o QR Code da minha rede Esse social. tem um outro QR Code. Esse é o da apresentação. Isso. Professora, foi muito legal assistir a sua apresentação. É um pouco diferente do que a gente estava ouvindo, mas eu quis trazer esse alerta, né, porque não são flores. A gente precisa, não é algo arbitrário, a gente precisa ter esse cuidado. Embora eu esteja com o microfone, eu gostaria de ouvir perguntas da plateia. Alguém gostaria de perguntar? Nós temos lá temos o Fabrício. O microfone chegou lá primeiro, depois... Por favor, doutor Fabrício. A minha pergunta no sentido é, frente à questão que a IA é uma ferramenta muito útil, na sua percepção, qual é o limite regulatório que nós teríamos que impor ao controle da IA como ferramenta para garantir exatamente que as pessoas façam a limpeza dos bancos, porque, como você pontuou, banco sujo produz informação que não é verdadeira e é um problema hoje, porque não tem esse tratamento de uma forma muito clara. Então, na sua percepção, você entende que a gente vai precisar dar uma diretriz mínima para poder garantir essa eficiência que a inteligência artificial agrega ao processo? Com certeza, Fabrício, a gente vai precisar ter toda uma regulação, porque a gente vai começar a perceber vários prejuízos. E a inteligência artificial ela caiu no descrédito na década de 80 por causa disso, que tinha grande expectativa sobre o seu uso, e aí acabou não acontecendo, e aí ela ficou parada, né, e voltou agora com força total, muito por causa da IA generativa, né, por causa do ChatGPT, Gemini e outras IAs aí. Então, a gente vai precisar, sim, fazer uma regulação, ter padrões, leis que regulamentem e que assegurem, né, a confiabilidade dos dados, né? Mas isso, independente disso, cada empresa ela precisa tomar esse cuidado, né? Porque ela precisa mostrar o seu compromisso, e principalmente em indústrias que são orientadas a dados, ela precisa mostrar o seu compromisso, demonstrar que ela está preocupada com as informações que ela está gerando, né? E isso também vem muito de encontro com a questão ESG, né? Porque você vai estar preocupado com os seus stakeholders, todos os stakeholders, né? Não só os acionistas, mas com os seus colaboradores, com seus consumidores, com seus vendedores, com seus parceiros, né? Vai estar preocupado também com a questão ambiental, porque você vai estar fazendo uma análise ali, tentando reduzir desperdício, tentando diminuir custo, e vai ter que fazer governança também, que é fundamental, a governança de dados, para que tudo isso ocorra da melhor forma possível, que você consiga entregar e demonstrar resultados viáveis e acreditáveis também, né? Que tenham credibilidade.
Oi, tudo bem? Bom, a minha pergunta, eu faço... Seu nome, por gentileza? Meu nome é Marcelo, tá? Eu trabalho na área de alimentos, principalmente na parte de desenvolvimento de produtos, tá? E processos. Tá? Uma questão da inteligência artificial, para mim, é difícil eu conseguir compreender como é que ela vai ajudar, principalmente pela palavrinha que hoje todo mundo está levando em alta, que é indulgência. Tá? A gente está desenvolvendo muitos produtos preocupados no final, mas sem se preocupar com o produto como ele sempre foi desenvolvido. A gente tem aí vários panetones que foram desenvolvidos para não ter a lupa e ninguém estava preocupado com o sabor. Tá? Então, como que isso daí vai trabalhar? A inteligência artificial é uma ferramenta muito legal, muito boa, mas como que isso vai favorecer na parte de desenvolvimento mesmo, tá? Com relação a ter aquele prazer de comer. Tá? Então, você acaba perdendo o prazer, você vai comer não mais aquele real food que todo mundo está buscando hoje. Legal, obrigado pela pergunta. Eu acredito que isso tudo faz parte da estratégia da empresa. Então, o setor de dados, né, a área de dados, ela tem que estar muito conectada com o setor de negócio da empresa. E saber como é que essa empresa, como essa marca, ela quer se posicionar no mercado. Se ela quer trazer realmente sabor, né, quais são os especialistas que podem ajudá-la ali a estar fazendo essa análise, a construção desses padrões, a identificação desses padrões, para poder trazer para dentro do seu produto inovador ali, a questão do sabor. Então, eu acho que tem que estar tudo muito conectado. Tá? Então, tem que ter o pessoal, os especialistas da área de dados, especialistas da área de sabor, do alimento, né? E conectado com a estratégia, com o pessoal de negócio da empresa, para que realmente saia um produto que ganhe o consumidor e fidelize ele ali, para você ter a perpetuação da empresa. Então, no meu ponto de vista, é esse. Mais perguntas? Eu vou me arriscar, o tema é complexo, hein? Eu acho que um pouquinho. Não é tão simples fazer perguntas para quem é uma especialista em inteligência artificial. Eu estou imaginando aqui, o mercado hoje vem procurando muito o apoio de vocês, da sua empresa de consultoria. É uma empresa de consultoria. Como que você colocaria, assim, na linha do tempo, vamos dizer, a partir de quando isso ganhou corpo? Vamos dizer, a partir de que ano o pessoal começou a procurar mais uma empresa de consultoria como a de vocês para o uso da inteligência artificial nos seus processos? Ok. Bom, deixa eu só fazer um adendo aqui. A empresa em si, ela trabalha com eficiência operacional, tá? Organizacional. A inteligência artificial, ela é um dos caminhos para a gente trazer essa eficiência. Tá? Então, a gente trabalha com outras ferramentas e a gente faz uma composição de ferramentas para que isso saia da melhor maneira possível. A primeira coisa é fazer mapeamento de processo, que muitas empresas nem têm um mapeamento de processo, e aí você não sabe de onde, ponto A, ponto B, como é que você vai fazer. Mas a procura maior de inteligência artificial, ela tem sido, no nosso caso aqui, foi com o avanço do ChatGPT, tá? Dentro da nossa história aqui. Porém, eu, como pesquisadora, eu já trabalho com a inteligência artificial, mais especificamente com o aprendizado de máquina, que é um braço da inteligência artificial, já há 6 anos, um pouco mais até. Mas o meu interesse é na saúde do solo agrícola. Tá? Então, a minha tese de doutorado ela vai nesse sentido. Eu utilizo o aprendizado de máquina para fazer o diagnóstico da saúde do solo agrícola. Então, eu particularmente, estou bem preocupada com a ponta inicial lá no campo. Tá? Então,
Mas, para a gente, colocando em linha do tempo, foi depois do avanço do ChatGPT. Mais perguntas? Doutora Vanderleia. Bom, meu nome é Vanderlei de Souza, trabalho no Inmetro. E aí você falou um pouco sobre... você tem ideia quais seriam as ferramentas que a gente deveria aplicar para dar confiabilidade ao uso da inteligência artificial? Você falou alguma coisa de limpeza do... Eu também não entendo nada dessa área, né? Limpeza dos dados. Sim, isso tudo é questão de... primeiro é fazer esse pré-processamento, ver se você tem na sua base dados que te chamam a atenção, por exemplo, dados negativos de açúcar, não existe. Questão de redundância da informação, então você precisa tratar. Se existem informações, campos que estão vazios, você precisa tratar. E isso tudo, geralmente, são cientistas, né, pessoas que estão mais direcionadas a dados mesmo, que acabam, né, os mais comprometidos, que acabam fazendo essa limpeza. Não existe uma ferramenta específica, mas é usado muito linguagem de programação, R, Python, tá, para fazer todo esse pré-processamento. E aí, depois que ele entra para análise de dados mesmo e a identificação de padrões. Mais alguém? Nesse sentido, que nem que você posicionou aí o questionamento da Vanderleia, eu vejo, que foi até a minha pergunta inicialmente, que a gente vai ter que encaminhar para como é usado muitos estudos da área de saúde, que aplica lá o formulário PRISMA de validação da informação, para a gente poder conseguir dar credibilidade à informação da própria inteligência, para a gente poder ter aqueles testes de verificação como o PRISMA faz, para você poder utilizar como base para expandir o estudo, né, na análise do ponto de vista de saúde, que talvez seja a regra, caso a gente opte por uma autorregulação, né, não tendo que ser uma questão do Estado, mas para dar uma regra científica de validação da informação. Porque hoje, vamos dizer assim, linguagem de programação, são poucas pessoas que ainda têm pleno domínio da linguagem. É um ferramental ainda muito limitado, mas que quando você passa e expande, né, a IA para qualquer meio, você criar um protocolo mínimo que qualquer pessoa possa usar para validar com um ferramental que nem existe essa questão, daria para, talvez, dar uma viabilidade. Eu acho que é uma versão, assim, me vendo à mente frente à discussão. Faz sentido, porém, assim, eu não tenho propriedade para falar sobre essa questão, porque eu acho que ainda estamos evoluindo e estamos engatinhando, né? Apesar de eu ter visto algumas coisas, mas eu acho que o que você falou de ter protocolos que validem para dar credibilidade faz sentido. Mais perguntas? Uma questão que não quer calar. ChatGPT. A doutora, como pesquisadora, e já usou bastante, acho que o ChatGPT, eu também já usei, mas acho que não chega a tantas vezes que você já colocou os seus prompts lá no chat. Na sua opinião, como especialista, quais as recomendações? Aqui nós temos pesquisadores também da área de metrologia, mas quais as recomendações para se utilizar de forma segura o ChatGPT? Eu tenho uma opinião, mas eu quero ouvir de uma especialista. É pergunta de $1 milhão. Você tem que fazer eu vou dizer assim, a gente precisa ter um olhar crítico, tá? Não confiar em tudo que ele traz, porque a máquina, ela alucina, ela acaba pegando informações fazendo uma composição
quanto mais informações ela está acessando ali por trás, às vezes ela faz um cruzamento de informações e acaba trazendo informações de forma errônea. Então, primeiro, assim, quando eu vou usar, porque eu acabo fazendo inteligência artificial, aprendizagem de máquinas de forma mais, vamos dizer, raiz, né? Que eu acabo fazendo a limpeza de dados, programando em Python, em R, tudo mais raiz. Mas, quando eu vou usar o ChatGPT para me auxiliar em alguma coisa de produtividade, às vezes eu preciso produzir algum texto mais rápido. Então, se eu quero falar que seja algo de negócio, eu coloco assim, age como especialista ou um executivo em tal coisa. E aí ele começa já a fazer um filtro para mim. Ele já vai trazer um outro tom. Né? Ele não vai trazer informações tão genéricas, ele vai trazer um tom com um olhar mais especialista. Perguntar para ele se ele conhece realmente aquele termo que você está procurando, e aí você analisar criticamente se aquilo que ele está te dando de informação realmente é válido. Né? Porque, às vezes, você pergunta qual é a cor do céu e ele vai trazer vermelho. E aí? O que eu faço? Entendeu? Então, você tem que procurar por fontes confiáveis que aquele primeiro que ele teve, que o ChatGPT entendeu aquele primeiro momento, aquela primeira pergunta, aquele primeiro contexto, né, que você colocou, que precisa ter contexto. Não adianta você só fazer uma pergunta, mas se você trouxer um contexto para dentro dele, ele vai começar a te responder melhor. E esse truquezinho aí de haja como um especialista haja como um executivo brasileiro, haja como... para poder trazer um tom mais assertivo. O segredo está na pergunta, uma pergunta que seja inteligente. Eu quero comentar uma coisa que aconteceu comigo. A gente produz muito texto, né? E ao longo desse tempo a gente fala muito sobre metrologia legal. Nós, na Remesp, trabalhamos muito também com metrologia legal. Em uma ocasião, eu estava fazendo uma pequena pesquisa e pouco se encontra, né, nas bases sobre esse tema e com o nível que a gente precisava. E o que aconteceu é o seguinte, eu fiz uma pergunta e, de repente, ele mandou um texto que eu havia produzido. Isso pode acontecer. Ele aprendeu com o que você colocou. Aprendeu com aquilo que eu tinha colocado. Então, essas são as coisas do ChatGPT. Meus amigos, nós vamos encerrando. Nós temos aqui uma pequena lembrança para a doutora Elaine Cristina, mas Elaine Priscila, mas eu gostaria de fazer, antes dos aplausos finais, agradecer mais uma vez a sua presença. Foi uma palestra muito interessante, né? Demonstra, vamos dizer, que a inteligência artificial ela está presente e ela vai continuar presente. A única coisa é que nós vamos precisar estabelecer algumas regrinhas. Com certeza, com certeza. Então, doutora Priscila, muito obrigado pela sua presença e uma salva de palmas para... Obrigada. Vamos tirar uma foto.